Turma do Propósito, uma boa noite, meu querido irmão. Que alegria estar aqui com você. Mais esse dia, o primeiro dia da semana. Uma semana abençoada para você, para sua família. É o meu desejo que você tenha uma semana de vitória e que você continue firme no nosso propósito. Nós estamos caminhando para terminar o segundo livro da Bíblia. Com certeza eu estou me dirigindo a muitas pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ler um livro da Bíblia inteira. Nós estamos terminando o segundo. Que bom, meu querido irmão. Continue firme. Se você atrasou algum dia, não fica preocupado com isso. Só não desista. Tá bom? É importante que você continue. Se você ficou atrasado, depois, um dia que você tiver uma folga, você vai colocando aos pouquinhos a leitura. E minha recomendação é que você acompanhe a do dia. Que Deus está falando conosco hoje, amanhã, você vai acompanhando a do dia. E depois você coloca o atrasado, você que chegou depois também, não preocupa com isso. Vai acompanhando aí a leitura do dia a dia. O Senhor vai edificando a sua vida. Olhe por um propósito e tente mudar. Esses foram os compromissos que nós assumimos. E eu espero que você também siga conosco aí nessa jornada que tem sido abençoada. Hoje, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, o Senhor vai dizer algumas coisas importantes a Moisés. Por exemplo, ele vai dizer para Moisés agora: Moisés, sobe de novo ao monte, mas agora você é que vai lavrar as tábuas de pedra, porque as primeiras você quebrou. E por que Moisés quebrou? Não vemos nenhuma repreensão de Deus nesse sentido. Eu acredito que Moisés quebrou como um símbolo, dizendo para o povo: vocês traíram o seu noivo no dia do casamento. Agora, quando Deus pede para Moisés levar as tábuas, tem um significado. Porque a primeira, imagina, Moisés subiu sem nada, volta com 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. E agora Deus diz para Moisés que é para ele ir e levar as pedras. Porque quando nós pecamos, isso significa que tem que haver algo em nós, tem que haver um arrependimento. Era um sinônimo para que essa aliança, era a mesma aliança, mas ela seria restabelecida nesse novo símbolo. E aqui no capítulo 34 de Êxodo, a gente percebe isso. O Senhor diz para Moisés: olha, Moisés, sobe versículo número 1, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que você quebrou. Então quem quebrou a aliança foi o povo, e Moisés aqui vai subir mais uma vez representando o povo. Deus dá as mesmas recomendações: ninguém se aproxime do monte, nem animais, porque vai ser um momento de santidade. E você lembra que no capítulo anterior, Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus prometeu a Moisés que faria passar diante dele a sua bondade. E aqui no texto, meus queridos irmãos, diz que o Senhor então passa diante de Moisés, e olha o que acontece. Moisés, ele não se aguenta, ele não se contém diante daquilo que ele vê. E olha as palavras de Moisés, as declarações que Moisés aqui faz para o Senhor. E passando o Senhor por diante, clamou Moisés: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado. Ele exalta o amor, a misericórdia e a benignidade de Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: o Senhor não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés se curvou e adorou o Senhor e disse para o Senhor assim: Senhor, se agora, ele repete aquilo que ele havia falado no capítulo anterior, se agora eu achei graça, segue no meio conosco. Porque este povo é de fato, Senhor, povo da cervical enrijecida, da coluna dura, povo que não se dobra. Mas, Senhor, eu vi quem o Senhor é, o Senhor passou sua bondade, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos, Senhor, por tua herança. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando Moisés lá, Deus chegou para ele e disse: Moisés, eu vou eliminar esse povo e de você eu vou fazer uma grande nação. Então vamos acabar com isso aqui, eu vou consumi-los e a partir de você eu vou começar a história de novo, porque você me agradou. Moisés vai e diz: Senhor, tira o meu nome do livro da vida, o Senhor vai cortá-los, eu também quero estar no meio deles, porque eu pertenço a esse povo. E eu falei para vocês que na verdade Deus estava testando a Moisés, porque Deus amava o povo de Israel. Deus não tirou Israel do Egito para deixá-lo morrer no deserto. Agora ele queria que Moisés conhecesse o tamanho do amor dele por esse povo. E é por isso que quando Deus disse que iria consumir esse povo, e Moisés começa a clamar, primeiro o Senhor coloca ali a prova, como nós vimos no capítulo anterior, ele fala: olha, um anjo vai na frente de vocês, eu vou dar tudo que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Então o povo se arrepende através da iniciativa de Moisés, e Moisés clama pela presença de Deus, e diz para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos dar um passo se não for a tua presença, se a tua presença não for conosco. E o povo clamou por isso também. E o povo temeu, porque havia perdido a presença do Senhor. E desejou ter a presença do Senhor. Ao ponto de Moisés suplicar e dizer: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu peço, toma esse povo como teu e vai conosco. E Deus diz: eu vou renovar com você a minha aliança. Minha presença irá com você, Moisés, e eu vou te dar descanso. E agora Deus coloca aqui para Moisés as condições. Ele diz: traz as tábuas que você quebrou. Então, olha só, vocês querem uma aliança? A primeira iniciativa foi de Deus.
Agora a segunda, Deus está dizendo para eles, vocês precisam vir trazer essa aliança como arrependimento. Queridos, os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Lembra do altar de bronze e logo em seguida a bacia? O sacrifício que aconteceu no altar de bronze, que simboliza o juízo, é o sacrifício de Jesus por nós. O pecado está pago. Mas nós precisamos, todos os dias, nos renovar, nos lavar pela palavra de Deus. Ser confrontado pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos reflete. E naquilo que nós estamos errados, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento significa tristeza pelo pecado. Eu preciso me arrepender e me converter dos maus caminhos. O que é conversão? É quando eu estou em uma direção e eu simplesmente mudo. Certa vez alguém escreveu uma carta a um pastor pedindo um conselho. Contou uma história toda e no final ele fez uma pergunta: pastor, como mudar? E eu achei a resposta do pastor muito sábio. O pastor respondeu: você muda mudando. Isso mesmo. Faz todo sentido, parece ser simplório, mas faz todo sentido. Você que está me ouvindo, um dos propósitos que nós estabelecemos é escolher um hábito para mudar. Por que as pessoas não conseguem mudar? Primeiro, escolhem mudar tudo de uma vez. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente as mudanças acontecem aos poucos. Segunda coisa é que a gente não acredita que os resultados da mudança serão melhores do que os prejuízos que nós temos com aquilo que nos afeta. A gente sabe que aquilo nos afeta, mas a gente prefere muitas vezes ficar com aquele prejuízo do que acreditar que a mudança vai ser benéfica. E mudar é só mudando. No sentido o seguinte: você precisa experimentar o outro lado. Você muitas vezes tem um hábito, tem algo que precisa mudar na sua vida, um erro, um pecado, e você precisa, meu irmão, abandonar esse pecado. Porque eu tenho certeza que apesar de tudo que esse pecado pode proporcionar, uma coisa que ele não te proporciona e que todo homem busca é a paz. Porque a paz de Deus a gente só encontra quando nós estamos em comunhão com o Senhor e nós deixamos o pecado. Então vai ser difícil a mudança? Vai. Mas você vai ver que, apesar das dificuldades da mudança, os últimos dias vão ser os melhores dias que você vai estar vivendo. E se você cair na tentativa da sua mudança, levante, tente, e busque ao Senhor, e você vai perceber depois que a paz que o Senhor oferece quando nós estamos a obedecê-lo é muito superior ao prazer que o mundo pode te conceder enquanto você está atendendo os seus desejos e fazendo aí seus bezerros de ouro. Então, deixa o bezerro de ouro de lado e se submeta ao Senhor. Apresente, não tábuas hoje de pedra, mas apresente o seu coração para que Deus grave nele a vontade. Porque Deus, Ele quebra hoje o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, que seja sensível e que possa ouvir a voz de Deus. Então Deus ele faz uma aliança com Moisés e nessa aliança ele promete as seguintes coisas: eis que eu faço aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Aí ele diz: guarda o que hoje te ordeno. E ele fala o seguinte para o povo, vou resumir. Ele diz: guarda a aliança que eu tenho com vocês, porque eu quero que vocês gravem tudo que eu vou dar como lei. Lembra que a lei estava estampada em pedras. E hoje, pela graça de Deus, o coração de pedra é tirado e dado o coração de carne. E o que Deus diz é: tenham cuidado de obedecer. Eu vou expulsar de vocês todos os povos, porque a medida da maldade deles se encheu. Eu falei hoje pela manhã na igreja, fui citando, né? A gente fica às vezes pensando assim: por que Deus expulsou esse povo da terra que eles ocupavam? Deus expulsou porque aqueles homens haviam se tornado tão cruéis e perversos que a cultura deles era insuportável. Para vocês terem algumas ideias das práticas que aconteciam naquela época, e uma das que mais irritava o coração do Senhor, com certeza, a gente pode perceber isso à luz da Bíblia, era a prática dos homens chegaram a uma maldade tal de queimar os seus filhos a um deus chamado Moloque e a outras divindades que haviam em Canaã. Então, imagina que é um homem, por causa da sua ganância, por causa do seu egoísmo, pegar uma criancinha recém-nascida e queimá-la viva em favor de um Deus. Eu pergunto, esse Deus não é justo de acabar com essa cultura? É sim. Ele tem que fazer isso, sabe por quê? Porque se não for ele, quem vai defender estes recém-nascidos que não têm como se defender, nem se expressar? Não pediram, por exemplo, para serem gerados, os pais acabaram gerando, e eles acabaram ali sendo sacrificados em favor dessa divindade. E isso irritava profundamente o coração de Deus, ao ponto de Deus expulsá-los da terra e prometer que iria dar essa terra para a nação de Israel. E diz assim: olha, vocês não vão fazer conforme o costume dessa nação. E vocês não vão fazer aliança com eles. Vocês não vão casar com eles. Vocês não vão tomar as filhas deles para o casamento, nem dar os filhos de vocês para o casamento. Está aí no versículo número 16. E vocês não vão fazer isso, porque se vocês fizerem, se vocês tiverem relacionamento com eles, isso vai fazer com que vocês adorem os deuses deles e andem contra a minha vontade. Todo mandamento de Deus, se você perceber o teor dos 10 mandamentos, Deus está pregando o respeito
excessivo ao próximo. Não furtarás, não matarás, não diga falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Olha quanta coisa que há ali. Honra o teu pai e tua mãe. Uma sociedade ajustada era o que Deus desejava. Esses povos não tinham esses valores. E é por isso que eu quero dizer para você que tome cuidado em andar com pessoas que não têm o mesmo valor que você. Tome cuidado. A gente acha que não vai ser influenciado, e quando nós vemos, nós estamos completamente envolvidos com todo tipo de prática dessas pessoas. Eu não estou dizendo que você não possa conviver, não tem como, a gente vai conviver com pessoas que estão no mundo, nós também estamos no mundo, mas nós não devemos nos corromper. Não precisamos mudar e não devemos mudar os nossos valores, as nossas convicções. Temos que saber nos posicionar e dizer não, dar nome às coisas, dizer que isso é errado, dizer que isso é pecado. Por exemplo, eu falei aqui de uma prática que irritava a Deus e que hoje, com muita tristeza, de vez em quando encontro aí cristãos dizendo que tem que se pensar na questão do aborto. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Não há nenhuma possibilidade de conjugar essa ideia com a palavra de Deus. Não há nenhuma possibilidade. Um indivíduo que tenta criar essa conexão, ele está ofendendo profundamente o Senhor. Então o que eu e você como igreja precisamos fazer? Nos posicionar. E se alguém vier para nós, pode ser nosso filho, pode ser os nossos pais, pode ser o nosso professor, e falar a favor disso, nós precisamos nos posicionar. Porque nós temos um princípio, uma orientação na palavra de Deus. Lá está dizendo claramente, não matarás, quanto mais uma criança indefesa. Vamos lembrar que Jesus disse, os pequeninos são dele, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quem não gosta de criança é outro, é o diabo, é o demônio. Como a gente viu aí nesses povos que pertenciam ali àquela terra. Então Deus diz claramente, não se envolvam, façam o que eu falei. E aí, rapidinho, né, no final do texto mostra que Moisés desceu e o rosto dele brilhava. E ele não percebeu isso no começo, que o rosto brilhava. E aí, Moisés então começou a falar com o povo. Trazia a voz de Deus e aquilo meio que trouxe uma certa vaidade a Moisés. Depois Moisés começou a cobrir o seu rosto. Eu já vi teólogos dizendo que Moisés cobriu o rosto para que o povo não fosse consumido pela glória de Deus. Não é isso. Como a gente pode afirmar? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 18, vai dizer de uma maneira negativa sobre a atitude de Moisés. Ele diz, e não somos como Moisés que punha o véu sobre a face para que os filhos não atentassem na terminação do que desvanecia. Ou seja, aquela glória que Moisés recebeu, ela foi diminuindo e passando, só que Moisés gostou tanto daquele negócio ali, daquele momento de glória, de brilho, que ele queria fantasiar como se aquela glória ainda estivesse acontecendo daquela forma. Mas a gente sabe que desvaneceu. Então Moisés, quando falava com o povo, para que o povo não visse que a glória tinha ido embora, ele falava com o véu no rosto. E quando ele voltava para Deus, ele tirava o véu para ver se absorvia mais ali daquela luz. E o apóstolo Paulo diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, como transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Hoje, nós não precisamos mais temer esse véu, porque a Bíblia diz que essa glória não vai embora. A glória de Deus está sobre nós e vai nos transformando de glória em glória na perfeita imagem e semelhança de Jesus. Não, a glória não é nossa, a glória é toda de Deus. E essa obra, a gente tem consciência pela Bíblia que ela não vai se completar aqui na face da terra. Plenitude, irmãos, de Espírito, nós só vamos ter no céu. Lá no céu nós seremos de acordo com o projeto exato de Deus, que é sermos exatamente como Jesus Cristo. Mas aqui na terra, não. Aqui na terra é uma obra contínua, de glória em glória, que vai crescendo, 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 até o Senhor manifestar esse dia perfeito, onde nós nos encontraremos com Ele, seremos transformados, nós que estivermos vivos. Se tivermos morrido, nós ressuscitaremos, nosso corpo também será transformado, e a Bíblia diz que nós seremos como Jesus é, para todo sempre. Então, só para aplicar o seu coração, meu querido irmão, se você pecou, se arrependa. Apresenta a Deus o seu coração de pedra, para que Deus possa gravar com o dedo firme, ao ponto de quebrar a pedra, e chegar ao seu coração e torná-lo sensível para entender a lei do Senhor. E entendendo uma vez a lei do Senhor, obedeça. Se aposse do que a Bíblia chama das nossas armas espirituais em Deus, para que você possa anular toda mentira. Você precisa ter convicções firmes, valores firmes. Não se envolva com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não brinque com isso. Não ache que você não vai ser estragado por maus costumes. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Não importa a quantidade, não. O que o fermento precisa é de tempo para estragar tudo, para levedar tudo. Portanto, uma pequena concessão que você faz aos seus valores vai comprometer a sua caminhada espiritual, como nós vamos ver mais à frente, que é o que aconteceu com o povo de Deus. E mais, não se iluda, quando Deus usar você, lembre que a glória é toda dele. Sabe quando a glória vinha sobre Moisés? Quando ele voltava para a tenda e tirava o véu, aí ele via a glória de Deus.
A glória de Deus que o povo viu no seu rosto era a glória de Deus. Moisés só resplandecia. Então, não fica preocupado em você demonstrar uma espiritualidade diante das pessoas, uma linguagem, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu vejo que os cristãos ficam tentando criar uma evangeliqueza, uma linguagem com jargões para poder demonstrar que são espirituais. A gente não precisa de nada disso, meu querido irmão. Se você quer realmente mostrar a espiritualidade e fazer com que as pessoas vejam você como uma pessoa de Deus, uma pessoa que carrega a glória de Deus, a maior demonstração de que você conhece a Deus é amando. Porque quando a gente ama, nós provamos que conhecemos a Deus. E não sou eu que estou dizendo, não. É o que Jesus disse. Ele disse, vocês serão reconhecidamente como meus discípulos. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns para com os outros. O mundo vai conhecer vocês como meus discípulos. Vão ver as boas obras de vocês, mas a glória vai ser de Deus. Então não faça como Moisés, de achar que você precisa brilhar todo o tempo. Quando Deus te usar para uma obra maravilhosa, no outro dia, se possível, entre num jejum, em oração e bata no peito e diga, Senhor, eu não sou nada. Fala a verdade, Senhor, eu não sou nada. Me mantenha livre da soberba. Também da soberba guarde o teu servo, que ela não me domine. Faça essa oração. Meu querido irmão, já falei demais. Uma boa semana para você, abençoada. E até amanhã, no nome de Jesus. Beijo.